Boa noite! Boa noite, gente! Mais uma segunda-feira a gente juntinho aqui para um Tati Explica. Tô muito animada pra gente começar e já quero que vocês me deem o feedback aí pra saber se o som tá legal, tá? Quem for chegando vai me falando se o som tá bom. Pra gente, boa noite, boa noite. Aí o pessoal começou a chegar. Boa noite, pessoal. Que bacana. Me deem o feedback, tá? Me digam se o som tá legal. Pra gente conversar e não ter nenhum probleminha, nenhuma interferência, tá? Como toda segunda-feira. Ah, legal, que bom. Tati Explica aqui, 19h30, faça chuva, faça sol. E hoje eu trouxe um assunto pra gente falar, tá? Ah, obrigada, gente, o som tá ok. Eu trouxe um assunto pra gente falar. Óbvio, vou responder as perguntas de vocês primeiro e aí logo em seguida eu falo aqui do assunto que eu trouxe pra gente discutir hoje, tá? Hoje eu queria falar um pouquinho, a gente fala um pouquinho da metade para o fim da live. Queria falar com vocês um pouquinho sobre formas, né, da gente orientar os adolescentes no estudo, porque eles precisam aprender a estudar, né, gente? E aí tem formas, né, alguns métodos de estudo que a gente sabe que são um pouquinho mais eficientes, e aí a gente passa essas orientações. Na verdade, eles só vão descobrir qual é o melhor método de estudo para eles a partir do momento que eles... Tô com a garganta ruim, gente. A partir do momento que eles testam, né, vários métodos. Então, vamos lá. Vamos fazer como sempre, então, responda as perguntas e aí a gente responda algumas aqui de vocês também ao vivo, algumas que deixaram na caixinha, e aí a gente volta para discutir um pouquinho sobre o tema que eu trouxe hoje, tá? Lembrando que eu estou respondendo aos poucos, pessoal, as pessoas que me enviaram e-mail para participar do programa de aceleração de resultados para psicopedagogos, tá bom? E aí, eu tô respondendo aos poucos e eu não consegui responder todos ainda, porque eu recebi mais e-mails do que eu imaginava, tá? Então, eu imaginava receber menos e-mails, então são muitos e-mails, mas podem ficar tranquilos que eu tô respondendo todos os e-mails, mandando a aplicação para aquelas pessoas que têm vontade de participar desse programa, e aí, né, mandando a aplicação, e aí se você for uma das pessoas selecionadas, você vai poder participar, tá? Pouquíssimas pessoas vão poder participar, né, não fiquem bravos, mas é um projeto... que a gente realmente quer fazer um acompanhamento muito de perto, então são pouquinhas pessoas mesmo, viu? Vamos lá então, que agora eu vou começar aqui as primeiras perguntinhas. Olha só. Meio mais fácil para aplicar a intervenção para os transtornos, distúrbios mais comuns. Não existe meio mais fácil. Existem aqueles caminhos que vão te levar aos resultados. Então, o que você precisa, na verdade, para o meio mais fácil de aplicar uma intervenção para você nesses transtornos mais comuns e ter resultados, é você ter feito uma boa intervenção para saber exatamente em que ponto agir. Porque o grande segredo de uma boa intervenção é ter uma avaliação bem feita. Porque aí você vai saber quais são aqueles pontos de dificuldade que você vai precisar trabalhar. E aí você mira no alvo certinho, tá? Então, a melhor coisa que alguém pode, né, que uma psicopedagoga, uma neuropsicopedagoga pode fazer para intervir da melhor maneira é ter uma avaliação bem feita. Então, o trabalho de intervenção, ele começa muito antes, lá na avaliação, porque é lá que você vai reconhecer aqueles pontos de maior dificuldade e é justamente esses pontos que você vai atacar, né? Aí, atacar em primeiro lugar, tá? Vamos lá, então. Tati, como chamar a atenção e conseguir clientes? Pessoal, é o seguinte,
Muitas pessoas trabalham falando assim, propaganda, divulgação. Aqui eu não acredito em propaganda, em divulgação, em, chamar a atenção desse tipo de, dessa maneira. O que eu acredito é que você precisa construir a autoridade. Construir a autoridade é uma coisa que está na mente da outra pessoa. É a forma como a outra pessoa te vê. E as pessoas, ela tem ideias sobre a gente, independente se a gente faz isso consciente ou inconscientemente. Então, se as pessoas vão pensar coisas a nosso respeito, independente da nossa vontade ou não, por que não direcionar isso? Por que não fazer isso conscientemente? Então, essa é a proposta de construção de autoridade. É fazer com que as pessoas tenham uma determinada ideia de você. E o que elas precisam pensar a seu respeito é que você é uma pessoa que é capaz de resolver os problemas dela. Você é capaz de fazer, de transformar a vida dela, para melhor, de fazer alterações. Então, alterações positivas na vida dela. Então, você precisa passar essa ideia. Só que nós somos educadores, nós trabalhamos com aprendizagem. Como que a gente pode passar essa ideia, Como que a gente pode construir essa autoridade? Nós podemos fazer isso resolvendo problemas já antes mesmo dessa pessoa chegar até a gente. E eu posso fazer isso trabalhando como um voluntário, e mostrando para as pessoas que eu estou fazendo isso e as pessoas veem o resultado. Ou eu posso fazer isso ajudando nas redes sociais, ajudando as pessoas por meio das redes sociais. Ou eu posso fazer isso não sei, numa igreja lá fazendo um trabalho, Então, assim, existem várias formas de você ajudar as pessoas. O que você precisa ter em mente é que você precisa ajudar primeiro. Existe um livro, e aí eu já tô indicando aqui pra vocês. Eu sempre indico livros na live. Depois, gente, não adianta vocês ficarem me perguntando, qual foi o primeiro, o segundo livro, que eu não vou lembrar, tá? Mas eu indico, aí vocês anotam aí. Eu sempre indico, eu indico pra vocês um livro que se chama Dar e Receber. Esse livro fala de uma nova visão do empreendedorismo, onde a gente primeiro dá para depois receber. Então, o que você precisa é encontrar estratégias para ajudar as pessoas primeiro. Porque quando você ajuda as pessoas, elas não precisam pensar, será que essa psicopedagoga é boa ou não é? Elas não pensam isso. Elas simplesmente já tiveram uma prova disso. E quando elas precisarem de alguém para resolver um problema delas, elas vão até aquelas pessoas que elas já tiveram uma confirmação concreta disso. Então, isso é criar autoridade, é agir primeiro. Porque aí as pessoas já têm toda a certeza que você é uma pessoa que vai resolver o problema dela, porque você já deu provas disso, Então, quando você faz isso, você não precisa ficar, venha pro meu consultório, porque agenda aberta, gente, pode marcar horário, Isso, quando você fala agenda aberta, não sei o que lá, gente, você tá falando que você não tem cliente, tá pedindo, pelo amor de Deus, pra pessoa ir. Tá? Então, você não tem que fazer isso, você tem que mostrar antes. Então, eu aconselho vocês fazerem essa leitura, tá? Do Dar e Receber. É um livro muito bacana que mostra essa visão, da gente fazer antes, tá bom? Tanto até dei uma dica de livro aqui, tá bom? Mas é assim que você chama atenção para conseguir clientes. Você ajuda primeiro, porque aí ele não vai pensar se você é uma boa psicopedagoga ou uma boa neuropsicopedagoga, não. Ele já vai em quem vai resolver o problema dele. E você já deu provas que faz isso, tá? Vamos lá, pessoal, mais uma perguntinha aqui. Gente, tem umas aqui que eu às vezes não fica completo. Vamos ver essa aqui, ó. Qual é a principal visão para poder decidir se quer cursar psicopedagogia? Primeira coisa, você precisa saber se você é uma pessoa que gosta de aprender. Eu sempre
que gosta de aprender, que gosta de estudar sobre aprendizagem, que tem o hábito do estudo, que se não tiver o hábito do estudo, mas se você sente que esse é um caminho para você, então já começa a praticar esse hábito, né, para fortalecer esse hábito, porque você vai trabalhar com aprendizagem. E uma pessoa que trabalha com aprendizagem, eu acho que a primeira habilidade que ela precisa ter é a capacidade de se autoeducar, se auto-instruir, se auto-ensinar. Porque como que você vai ensinar alguém a ter autonomia na aprendizagem se você mesmo não é capaz de ser autônomo no seu processo de aprendizagem? Então, essa é a primeira visão, o ser autodidata, aprender por conta própria. Né? Não estou dizendo que você não vai procurar um mestre, que você não vai procurar um mentor, né, um orientador. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você pode buscar essas ajudas, sim, mas que você é capaz de ir lá, de testar, de se testar, de colocar em prática os conhecimentos, de avaliar a sua própria ação, tá? Então, isso sim é uma habilidade muito importante. Tá? Então, se você quiser, se você tiver essa visão, e uma outra visão muito importante é uma mentalidade de crescimento, que você sabe que tudo é processo, porque as coisas não vão acontecer de uma hora para outra. A aprendizagem demanda tempo, porque ela precisa ser colocada em prática, ela precisa seguir as instruções, ser colocada em prática, testar, retestar, corrigir os erros. Isso é aprendizagem. E se você não tiver essas duas habilidades, então, talvez, né, e ela é boa para qualquer profissão, né? Essas habilidades são boas para qualquer profissão, mas se você não tiver essas duas habilidades ou não quiser aprimorar essas duas habilidades em você mesmo, talvez seja uma opção escolher uma outra carreira que não a psicopedagogia, tá bom? Agora eu vou aqui escolher outras, ver se eu vejo aqui mais perguntinhas. De que forma é melhor para organizar o estudo e matérias em época de vestibular? Olha que legal! E esse é sobre o assunto, gente, que eu quero falar mais no final para vocês, tá? Então, eu vou fazer assim, eu vou pular essa perguntinha aqui e volto a ela na segunda parte da nossa live aqui. Tô marcando o tempo, tá bom? Olha só, a nomenclatura mais adequada é aprendente, aluno ou paciente. Você pode chamar das três coisas. Eu não gosto de aluno, porque fica muito ligado a professor e talvez o problema de aprendizagem da criança esteja exatamente relacionado ao ambiente escolar. E aí você, falando aluno, né, você se coloca na profissão de na posição de professor. Então, até atrapalha a nossa investigação, né? Pode ser que atrapalhe. Então, aprendente é um termo, assim, da Alicia Fernandes, que ela usa bastante. E, pra mim, é difícil falar. Aprendente, eu não me acostumo muito com esse termo. Eu falo algumas vezes, mas eu não me acostumo bem. Paciente é um termo bem aceito e eu uso paciente ou cliente, gente, tá? São os que eu mais uso, tá bom? Eu acho mais adequados, assim. Não que aprendente não seja adequado, né? Mas é uma coisa que eu, né, não me acostumei a falar. Não combinou comigo, eu acho. Vamos lá. Qual sua percepção sobre a neurociência na nossa prática? Vale investir no estudo? A primeira coisa que você deve investir é em consolidar os conhecimentos básicos que são essenciais para a sua prática. É lógico que no meio desses conhecimentos, por exemplo, se você estuda os transtornos de aprendizagem, você vai saber um pouco, lógico, sobre a neurociência, né? Porque esses conhecimentos, a gente teve um avanço muito desses conhecimentos a partir dos estudos da neurociência. Mas você precisa estudar o básico para você trabalhar e ter excelência no básico mesmo na sua profissão. Conhecer profundamente aqueles conteúdos que são essenciais para a sua prática. Aí depois que você já consolidou, que você já tá fera nesse básico, aí sim você parte para outros estudos se assim quiser.
tá? E aí parte para neurociência, né? Mais aprofundado em neurociência ou em outras matérias também. E aí fica a seu critério. Vale a pena investir no estudo? Vale. Se é de uma área do seu interesse, vale muito a pena, sim. Só que primeiro consolida o básico e depois vai partindo para outras coisas, tá? Vamos lá, pegando mais coisinhas aqui. O que é metacognição? Olha, metacognição é pensar sobre o nosso próprio processo de pensar, de aprender, né? Pensar em como a gente resolve, como a gente faz as coisas. Isso é metacognição. Eu acho que é a forma mais simples de explicar, gente. Nem vou me alongar. Pensar sobre o pensamento, né? É a forma mais simples. Eu nem vou me alongar na explicação, não. As crianças, né, a partir de uma certa idade, elas começam, né, a pensar sobre a própria maneira delas pensarem. A avaliar seus valores, né? Olha só, alguém perguntou, como intervir com um adolescente com TDAH? Gente, é o seguinte, as pessoas não são um diagnóstico. Tá? As pessoas não são aquele papel ali que veio um laudo, né, algo assim. A gente precisa conhecer o transtorno, as suas características, mas mais importante do que isso, a gente precisa conhecer a pessoa. Tá? Então, por mais que você saiba que a pessoa com TDAH pode ter características de impulsividade, pode ter características de hiperatividade, pode ser desatenta, pode ter a memória de trabalho prejudicada, são várias, pode, né? Esquece das coisas, é distraído, são várias características. Então, a pessoa pode ter várias dessas características, mas o quanto essa característica afeta essa pessoa, em maior e menor grau cada característica, se ela tem mesmo todas essas características ou não, isso daí não vai estar escrito lá no papel para você. Né, no laudo. Você precisa conhecer essa pessoa. Então, você precisa sondar, fazer uma sondagem aí para descobrir quais são os pontos em que essa pessoa que tem o transtorno está mais afetada, está mais prejudicada, em que ela precisa mais melhorar e então fazer um planejamento para ela melhorar nessas habilidades, tá? Então, não adianta você pensar em um laudo, né? Um adolescente com TDAH. Nenhum, né? Eu posso dizer isso aqui com 100% de certeza, tá? Nenhum adolescente com TDAH é igual a outro adolescente com TDAH. Ninguém é igual a ninguém. Então, você vai trabalhar as habilidades, mas você precisa conhecer o quanto e como essas habilidades, ou debilidades, né, afetam essa pessoa e o que é mais importante para ela trabalhar no momento. Vamos ver aqui. Como avaliar crianças menores de 2 e 3 anos? Olha, geralmente a criança nessa idade que tem algum tipo de queixa está muito relacionada ao médico, ao pediatra. Então, quando a gente percebe algum atraso, os professores na escola, os pais percebem algum atraso no desenvolvimento, eles encaminham para um pediatra. E aí, em caso de necessidade, o pediatra que encaminha pra gente. Muitas vezes a escola também percebe algum atraso e encaminha pra gente, tá? Mas a primeira coisa é ver aí a questão médica, né, o pediatra da criança vai olhar e ver como que tá aí todo o desenvolvimento, né? É para isso que quando nasce a criança, os pais recebem aquele livrinho, aquele folheto lá com várias informações e acompanha o crescimento, o desenvolvimento, circunferência do crânio, né, da cabeça e tal. Então, eles fazem todas as medidas lá porque eles acompanham esse desenvolvimento, se a criança tem reflexo, se não tem, todas essas coisas. E aí, eles vão acompanhando e vendo aí o desenvolvimento da criança. A gente vê
acontecer? Quando a criança tem algum atraso. Existem os marcos do desenvolvimento infantil. Então, até, sei lá, até 2 meses faz isso e aquilo, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Todas as habilidades que essa criança precisa ter desenvolvido até determinada idade. Né? Aí esses são os marcos do desenvolvimento. E aí o que você vai avaliar é se essa criança está dentro desses desses padrões, né? Dos limites aí esperados ou se está muito fora, tá? E aí, geralmente, tem aí os neuropediatras, os médicos que vão detectar com certeza isso. E é muito legal fazer, né? Quando tem a oportunidade, assim, a gente fazer essa avaliação, porque o médico vai receber e já vai receber bastante dados, né, para eles fazerem a avaliação deles. Buscando mais perguntinhas aqui. Quero trabalhar com a comunidade ou voluntário. O que você sugere? Nossa, existem muitas possibilidades. Você pode fazer atendimento mesmo né, e não cobrar por esse atendimento, se for realmente, né, alguma coisa nesse sentido que você quer, algum atendimento social. Ou você pode, existem igrejas que têm alguns programas e aí você pode participar como voluntária para atender as crianças, adolescentes da comunidade. Existem escolas, muitas escolas, né, infinitas aí, públicas, que carecem de pessoas que participem, que se propõem a, sei lá, ir lá uma vez por semana, durante 1 hora, durante 2 horas, para fazer um atendimento diferenciado para alguns alunos. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, tá? Você tem que identificar aí na sua região alguma necessidade e ajudar, né? E aí você vai ser útil dentro dessa necessidade. Vamos lá, que eu vou procurar mais aqui. São muitas, gente. E aí eu tenho que filtrar, porque tem gente muito... São perguntas bem repetidas. Cite os principais conteúdos para montar um perfil profissional. Pretendo usar para atrair clientes. Primeira coisa, é legal você escolher um nicho e aí a partir desse nicho você começa a compartilhar ajuda. Você começa a ajudar aquelas pessoas que você quer ajudar. Então, se você quer ajudar os pais, você começa a se comunicar para esses pais e dar dicas para esses pais e orientar esses pais. E se você quer ajudar adolescentes e já quer voltar a sua comunicação para adolescente, você fala para esses adolescentes e ajuda já, né? Não fala que vai ajudar se ele for pagar para você, não. Já ajuda de uma vez, porque é assim que ele vai ver que você realmente ajuda. E assim, né? E vai fazendo dessa forma, tá? É ajudar. É um espaço que você realmente ajuda, que você realmente faz a diferença na vida das pessoas. Aqui a gente usa um filtro chamado E daí? A gente só posta alguma coisa se realmente fizer sentido, se realmente for ajudar as outras pessoas. Então, a gente tem um filtro aqui, né? Um critério para postar conteúdos nesse perfil, pelo menos a gente tem esse critério. A gente só posta, e aí vocês podem ir lá no perfil depois, dar uma olhadinha, porque a gente só posta se realmente for ajudar, se for fazer diferença para alguém. No dia que a gente, sei lá, tá na dúvida, será que isso aqui vai ajudar mesmo? Ou não, a gente realmente não posta, tá? E aí, se a gente ficar sem postar um dia, porque a gente não tem certeza se o conteúdo vai ser relevante ou não, não tem problema nenhum. O único problema é você postar uma coisa inútil, que não vai acrescentar nada na vida de ninguém. E aí, né, esse que é o teste do E daí. Então, você sempre posta algo que vai ajudar, que vai facilitar a vida daquela pessoa que você quer ajudar, tá bom? E aí, com certeza, se você sistematicamente ajudar as pessoas gratuitamente, quando elas forem pagar para receber uma ajuda, elas vão ajudar, vão procurar exatamente quem? Aquelas pessoas que elas já sabem que ajuda mesmo, que resolve mesmo o problema. Por quê? Porque você falou que resolve o problema? Não, porque você realmente está resolvendo o problema delas, tá bom? Então vamos lá, que eu vou passar para a próxima perguntinha.
Ó, daqui a pouco eu pauso aqui nas perguntinhas para responder um pouco aqui de vocês ao vivo e também a gente pode falar, tomara que dê tempo, tá? Pra gente falar um pouquinho sobre ajudar os adolescentes aí com o estudo. Existe um público em potencial o qual eu devo entregar meus cartões de visita? Cartões de visita a gente não sai entregando, né? O cartão de visita é quando você já teve a oportunidade de conversar com a pessoa e aí você entrega em mãos. A não ser quando você realmente está conversando com uma coordenadora de escola. E aí a coordenadora, como vai conversar com alguns pais e, né, identifica que tem algumas crianças que têm alguma necessidade de avaliação, de intervenção. Aí ela vai conversar com esses pais por conta disso e aí ela vai indicar um profissional. É bom ela ter o seu cartão para indicar. Mas a gente não vai assim saindo à torta e à direita entregando cartão, não, porque senão fica a mesma função de um panfleto que vocês sabem que eu não sou nem um pouquinho fã, né? Então, é esse o uso que a gente faz do cartão. Você vai entregar para as pessoas que realmente faz sentido. Então, para os pais, para alguém que conversa. Ah, você conversou com um médico, né? E é um pediatra, por exemplo, ele lida com vários casos. E aí, né, você vendo que ele é uma pessoa que realmente valoriza o seu trabalho, você fala, então, tá aqui, vou deixar alguns cartões aqui, porque existem muitas crianças que podem precisar, e aí você identificando pode ter aí em mãos para alguma pessoa para indicar. Mas antes, lógico, você vai falar do seu compromisso, do seu trabalho, do seu comprometimento, né? E do seu trabalho, tá bom? Mas aí é sempre assim, para profissionais, né? Ou de escola, ou outros que lidem com o público que você quer atender. Ou você mesmo, quando conversa com alguém que vai precisar do seu contato. Porque a função é ter o seu contato para entrar em contato com você, tá? Vamos lá, que vou ver outra pergunta aqui. Como devo propor uma parceria com a escola para que ela me indique? Eu não gosto desse tipo. Ah, você me indica para fulano. Sabe por quê, gente? Porque a escola, ela vai te indicar. Você vai lá, conversa com ela, ela vai te indicar. Se não chegar um bom resultado a partir dessa sua indicação, ela não vai continuar te indicando, porque a escola não quer queimar o filme dela também. Então, é melhor você consegue atrair aí os primeiros, e aí quando você vai lá na escola conversar sobre aquele primeiro, ela já vai ver resultado do seu trabalho, e aí você aproveita para deixar o seu cartão. E que se tiver mais casos, você fica lá. Ela já tem o seu contato para entrar em contato com você, né? Para a pessoa entrar em contato com você. Então, eu mesma nunca fiz nenhuma parceria com a escola, nunca isso deu certo. Mas eu sei que tem escolas que só indicava para mim, porque via os resultados do meu trabalho. A melhor divulgação que você pode fazer é ter bons resultados, tá? Então, assim, você começa primeiro a ajudar gratuitamente as pessoas, e aí as pessoas vão começar a aparecer. O primeiro que aparecer, você faça um trabalho excelente, maravilhoso, e ali, né, com aquela única pessoa, vai ter a família para te indicar, né, os pais vão te indicar para outros pais, a escola vai te indicar porque vai ter um bom resultado com relação ao seu trabalho, vai ver, né, resultado do seu trabalho, e aí é vantajoso para a própria escola também. Então é assim que funciona, eu acredito que é a melhor maneira. Vamos lá, gente. Eu tô achando que não vai dar para responder todas hoje. Que recurso posso usar para criança que mente muito e inventa coisa? Ó, a primeira coisa, né, a gente precisa de mais dados disso aí. A gente precisa descobrir aí a idade dessa criança, porque, né, pode ser uma questão de fantasia mesmo e tal. A gente precisa ver como que essa criança está interpretando as coisas que acontecem de fato
ao seu redor, porque o que afeta o emocional, a forma como as pessoas interiorizam as coisas, não é o que realmente acontece, é como elas interpretam aquilo que acontece. Então, existem muitas crianças que são bem tratadas pelos pais, pela família, mas alguma coisa acontece e ela interpreta de uma determinada maneira, diferente, e como, né, e para a família tá tudo bem, mas interiormente ela não tá bem. Então, assim, a gente vê a idade, né, todas essas coisas, mas é muito interessante a gente confrontar também a realidade com o que ela está dizendo e aí mostrar assim concretamente o que está acontecendo. Então é legal confrontar e aí ver o que ela está entendendo disso. Agora, gente, essa é uma resposta que eu estou dando aqui que é muito genérica, porque só com, né, isso de dado aqui, então tem uma avaliação aí, tem outros assuntos que deveriam ser abordados ao longo de um processo aí, tá? Então somente esse dado aqui é muito pouco. Mas aí já tá uma dica para você, né? Que é dar uma investigada e também confrontar o que ela diz com a realidade. Tá bom? Agora vamos lá, mais perguntinha. Vamos ver. Trabalho em sala de aula com jovens e adolescentes, como motivá-los a estudar? Vou falar sobre isso, tá? Só vou ver aqui se tem mais uma perguntinha de outro assunto. Lá, o PARP, o Programa de Aceleração de Resultados para Psicopedagogos, serve como horas complementares para quem faz faculdade de pedagogia? Não serve, tá? Não serve porque ele não é um curso, assim, né? Você vai fazer, lógico, as atividades e eu também não ofereço certificado nele, tá? O seu certificado é os resultados que você vai ter. Então, ele não é para isso, não é o objetivo. Eu vejo que muitas pessoas entram nos cursos, gente, querendo certificado, tá? Mas esse curso, esse não é um curso, né? É um programa aí, ao longo de 28 dias. Não é um curso para você ter certificado, não é um programa, assim, qualquer, um programa de resultado, tá? O que a gente vai entregar aí é resultado, é lógico. Nós vamos entregar, na verdade, todas as possibilidades de resultado. E você precisa fazer sua parte para alcançar esses resultados, tá? Agora, se você tá na faculdade de pedagogia, também não é interessante você participar do programa, tá? Porque vocês sabem que precisa fazer uma seleção aí, né? Vocês recebem a aplicação quando enviam um e-mail, precisam fazer essa seleção e nós estamos selecionando, dando preferência para quem já se formou, tá? Para quem já se formou ou na psicopedagogia ou na neuropsicopedagogia, porque a gente quer resultado para a carreira mesmo, tá? Mais uma aqui, ó. Como oferecer palestra nas escolas? Primeira coisa é você identificar quais são as maiores necessidades dessa escola. Então, você pode trabalhar com vários temas, né? Em palestras, as possibilidades de temáticas são infinitas, mas você precisa descobrir quais as necessidades daquela escola em específico, aquela que você quer. Então, assim, toda escola tem bullying, por exemplo. Mas tem escolas que já desenvolveram um programa, um esquema lá, que elas estão lidando bem com essa situação, estão sabendo... Tem um projeto bacana que já estão lidando com isso. Tem outras escolas em que isso ainda é um problema que eles não estão sabendo lidar direito. Então, aí, descobrindo, né, essa grande necessidade que a escola tem, você vai propor um projeto que resolva esse problema. E aí, dentro desse projeto, pode ter aí palestras, pode ter oficinas, pode ter várias coisas, né? Pode ser para os alunos, pode ser para os profissionais. Então, as possibilidades são infinitas, mas o que é importante aí é você descobrir as maiores necessidades. Porque você não é interessante você chegar lá uma palestra por dar, né? Dar uma palestra por dar. Muitos temas são importantes, quase eu acho que todos os temas que nós falamos são de fato importantes, mas eles são uma necessidade para aquela escola em específico?
é isso que você tem que pensar. Então, dá uma investigada sobre as necessidades, né? Se você tiver contato com algum profissional dessa escola, ou você vai, faz uma visita, fala que está desenvolvendo um projeto e vê aí, está fazendo essa pesquisa para esse projeto, vê quais as maiores necessidades e aí você faz um planejamento para trabalhar essas necessidades, seja com palestra, com oficina, como para profissionais, né? Aí adequa ao público, tudo da maneira que você achar melhor. E da que você tiver mais habilidade também, né? O tema que você tiver mais habilidade. Vamos lá, mais uma perguntinha. Vamos ver se tem aqui. Porque tem, eu acho que eu pulei, foram 2 perguntas que falava sobre adolescentes, né? Ó, vou dar uma passada aqui, gente, porque eu quero falar sobre o outro assunto, tá? Realizo reuniões com famílias. Boa noite. No meu trabalho, realizo reuniões com famílias a respeito de vários assuntos. Legal. Como saber se a criança é disléxica? 7 anos, não lê, escreve mal. Confunde, escreve as letras no número 3, coloca ao contrário. Linguagem, troca... Pode acontecer ainda essa troca, né? Coloca ao contrário, linguagem, troca D por T e por B. Como trabalhar, como alfabetizar. A primeira coisa, você vai fazer uma avaliação, ver como foi, né, como tá sendo aí para trás, tudo que aconteceu. Relata tudo isso. E aí você vai fazer um trabalho também com fonoaudiólogo. Vai precisar encaminhar essa criança para fonoaudiólogo para ver todas essas questões. Não lembra nomes, esse tipo de coisa. Também talvez seja interessante ela fazer com neuropsicólogo, porque precisa colher muitos dados aí, tá? E a gente não faz um diagnóstico de uma criança de dislexia com 7 anos. Ainda é muito cedo, porque ela não concluiu o processo de alfabetização dela. Uma pessoa para ficar fluente aí na leitura, ela demora 3 anos, tá? A gente demora 3 anos para ler fluentemente. Então, ela precisa concluir esse processo de alfabetização. Então, ela vai passar primeiro, segundo, terceiro ano. E aí, quando ela fizer, né, terminou aí 8 anos e 11 meses e 29 dias, aí chegou, né, ainda tá nesse espaço aí de tolerância para essa aprendizagem. É lógico que ao longo de todo esse processo vai estar sendo feita intervenção para ver se melhora essas habilidades que ela tem, que não estão desenvolvidas, né, os outros profissionais vão estar avaliando, então várias coisas vão estar acontecendo nesse processo. Para quê? Para que quando chegar a etapa, né, de ter concluído esse processo de alfabetização, depois de todas as avaliações e intervenções de todos esses profissionais, essa pessoa ainda não avançou e possui aquelas características descritas no DSM-5 para dislexia, aqueles critérios, né? Então, sim, aí a gente vê que tem grande possibilidade realmente de ter dislexia. Agora, não é assim, né? Os 7 anos é muito precoce, tá? Não teve tempo de ter todo esse processo que eu falei aqui. Estou pensando em aproveitar esse momento para construir autoridade, dando suporte, dicas, ofertando ferramentas. Perceba as famílias perdidas. Que ótimo, muito bom. Vai construir autoridade. Isso aí. Gente, deixa eu ver. Teve gente concordando. Gente, eu acho que tô lá atrás e eu acho que vou perder as perguntas aqui. Olha que legal essa, ó. Qual é o primeiro passo para abrir uma clínica? Além, claro, das capacitações e habilidades na área. Eu atuo há 10 anos em instituição com alunos especiais inclusivos, mas tenho receio de não dar certo. Não dar certo seria o quê? Não atrair clientes. Se esse for o problema, atrai cliente e atende em domicílio os primeiros. E aí você já vai abrir a sua clínica com seus clientes. Então, se essa for a insegurança que está te barrando, acaba com essa segurança conseguindo os clientes antes e atendendo em domicílio. Aí você já vai ter certeza que quando você começar, você vai ter garantido aí esses primeiros clientes, tá? Ai, gente, pulou aqui as perguntas, pessoal. Pulou aqui as perguntas, foi lá pro final. Ai, peraí. Eu vou ver a última aqui e subo um pouquinho. Uma criança de 2 anos e 8 meses pode ter TDAH? Pode ter TDAH, só não vai ter o diagnóstico de TDAH,
tá? Porque a pessoa que tem TDAH, ela nasce com TDAH. O TDAH ela não vai virar uma pessoa com TDAH depois. Ela já tem o transtorno. Só que esse transtorno vai ser identificado, né, com o passar dos anos aí. Então, o que a gente faz com essa criança? A gente observa o comportamento. Gente, uma criança de 2 anos e 8 meses é uma criança que é mesmo para ela pular, para ela ser agitada, para ela brincar, né? Ela tá aí no Terrible Two, né, que as pessoas chamam. Então, ela faz aí a pirraça dela. Isso é comum, tá? De acontecer, a criança está aprendendo coisa nova, está passando por momentos de transição, então é isso mesmo que acontece com a criança nessa idade. Tem criança, gente, que ela tava ali vindo no desenvolvimento calminho e chega nos 2 anos, a criança muda e começa aquela fase das pirraças e aquela coisa toda, né? A birra. Mas isso faz parte do desenvolvimento da criança, ela confronta coisas, né? Então isso é normal, tá? Então é por isso, se a gente sabe que a criança dos 2 até os 4 tá passando por aquele momento, né? Nem todas passam por isso e tal, dessa maneira, né? Mas se tem a possibilidade, faz sentido a gente diagnosticar uma criança, né? A gente vai observar, a gente vai trabalhar, essa criança vai fazer atividade física, vai brincar bastante, né? E várias coisas, tá? Mas a gente não... Inclusive, medicação a gente jamais, tá? A medicação que é a mais indicada, ela na própria embalagem já vem escrito que é a partir dos 6 anos. Então, olha, veja você, né? Nem a medicação, nada disso. É só a gente trabalhar mesmo e a gente incentivar a atividade física e é isso, tá bom? Vamos lá. Dicas para conscientizar os pais sobre a importância do atendimento psicopedagógico. É legal que quando esses pais venham até você, eles já venham com essa consciência. Na maioria das vezes vem, porque a gente faz um trabalho educativo do nosso público também. É importante que eles venham sabendo, né, o que eles vão buscar. É claro que a maioria não sabe, então você vai sentar, vai explicar o que faz um psicopedagogo, como trabalha, como são as sessões, o objetivo de uma avaliação, o objetivo de uma intervenção, o tempo que isso leva, todas essas coisas você vai deixar bem claro desde o início, né? E aí só nessa primeira conversa eles já vão ter uma noção muito, né? Uma clareza muito grande sobre a sua profissão, sobre a sua atuação, todas essas coisas. Então, assim... E é lógico, repetidamente, você vai mostrando o resultado, você vai mostrando o que você está fazendo, vai dando sempre um feedback para que ele veja que estão sendo feitas coisas ali que realmente trazem resultados e que se não forem feitas essas coisas, vai ficar empurrando uma coisa aí com a barriga, como a gente diz, e não vai as coisas tendem a se transformar numa bola de neve, né? As coisas, quando não são tratadas, elas tendem a piorar. Então, a gente precisa conscientizar nesse sentido. Vamos lá. Quais os jogos e testes devo adquirir antes de começar a atender na clínica? Eu recomendo que você tenha alguns jogos aí, coisa lúdica, jogo de dama, trilhas, esse tipo de coisa, gente. Joguinhos assim, né? Dadinhos para você, algum jogo. E aí, mais importante é você ter aí uma pasta de inspirações no Pinterest e montar os seus jogos, o seu material de intervenção, de avaliação, de acordo com as necessidades, tá? Um básico de avaliação, é lógico, e aí de intervenção de acordo com a sua necessidade, ok? Vamos lá. Tem gente compartilhando. Posso atender em projeto social, ainda fazendo curso? Pode, lógico que você não vai atender como profissional. Se você estiver fazendo vamos supor, você fez graduação em pedagogia e pós-graduação em psicopedagogia. Você ainda está fazendo a pós-graduação. Você vai atender no projeto social como pedagoga e não como psicopedagoga. Psicopedagoga você é somente depois que você se formar. Mas ir atendendo, melhorando aí a sua prática, lógico, você pode. Quais provas operatórias para criança de 5 anos? Gente, até 5 anos a gente vai avaliar o desenvolvimento da criança. E aí, as primeiras provas, a gente faz ali aquelas de pequenos conjuntos, discretos de elementos.
tá? Só, mas aí você primeiro vai avalia, aí é legal você avaliar o desenvolvimento dessa criança. Se ela aos 5 anos tem todas as habilidades que precisam ser desenvolvidas aí na educação infantil, tá? Então é muito importante ver isso. Um psicopedagogo institucional pode observar a atuação do aluno dentro da sala durante a aula do professor? Ele pode, mas é mais interessante do que ele observar a atuação do professor, essa coisa toda. É interessante também ele perguntar para o professor, né? Porque o professor, ele tá lá na sala para dar aula, ele identifica, ele vê as dificuldades, o psicopedagogo institucional orienta esse professor, talvez uma metodologia, uma forma aí de ensinar que vai ajudar essa criança. E aí, não tendo resultados, o que esse psicopedagogo vai fazer? Vai encaminhar para o clínico, tá? Dicas para criar perfil nas redes sociais, eu falei hoje, né? Pessoal, olha só. Anotei algumas coisinhas aqui e, assim, eu creio que vou falar menos do que gostaria sobre o assunto, porque eu fiquei aqui respondendo as outras perguntas de vocês e eu fiquei com medo até de não dar tempo, tá? Então, o que eu queria falar são algumas estratégias que a gente pode falar para os adolescentes e fazer com eles a primeira vez, porque não se enganem, tá? Só porque eles são adolescentes não significa que eles já são autônomos. A gente precisa monitorar os adolescentes, acompanhar o desenvolvimento deles, tá? Então, assim, eles ainda estão na fase do desenvolvimento. A gente pensa, né, muitas pessoas pensam que porque eles chegaram aí na fase de adolescência, a gente tem que falar só assim, estuda aí. E aí eles vão se virar. Não, eles ainda estão nessa fase de desenvolvimento, eles ainda estão aprendendo aí todo esse processo. E aí eles precisam do nosso apoio para isso. Então, eu separei aqui algumas formas, né, que eles podem utilizar para estudar. E aí você estuda com eles, mostra como faz para que eles tenham resultado. Sobre isso, sobre a aprendizagem, é muito importante que a gente encontre a nossa melhor forma de aprender. Lembra que eu falei que é importante que a gente tenha autonomia na aprendizagem? Por exemplo, tem pessoas que só aprendem quando leem em voz alta. Tem pessoas que só aprendem quando riscam lá o livro todo. Tem pessoas que assistem a aula, precisam ver e rever uma aula. Às vezes eu boto lá um vídeo no YouTube, tem gente que me fala, Tati, eu vi esse vídeo não sei quantas vezes, né? Revi aquela sua live não sei quantas vezes para eu assimilar. Então, ótimo, você encontrou seu jeito. Tem gente que precisa fazer resumo. Então, eu separei aqui algumas estratégias que você pode utilizar para sentar, fazer junto com eles. Não é falar assim, faz isso, faz fichamento. Sabe? Não é isso, gente. É sentar e fazer junto. Mostrar como faz. E aí ele vai fazendo junto. E aí depois tenta algumas vezes. É também assim, não é tentou uma vez, né? Não consigo e desistir, não. Tenta algumas vezes também, tem que saber persistir, porque senão você não vai se adequar com técnica nenhuma nunca, né? Então, eu, por exemplo, para aprender, eu preciso de muito silêncio e leitura. Eu aprendo com livro. Eu tenho a facilidade de aprender com o livro. Às vezes, quando eu estou em aula, eu até me distraio, tá? Então, vamos lá. Que eu vou falar, então, algumas opções, tá? Para vocês. A primeira coisa que a gente precisa certificar para o adolescente aprender realmente, né? É a questão da saúde, tá, gente? A gente precisa ver aí, olha, a saúde e os bons hábitos. Porque se você fizer a coisa toda errada com relação à sua saúde, o seu cérebro, ele vai ter preocupações mais importantes do que aprender ou decorar alguma coisa, não é verdade? A primeira coisa, então, é a saúde tá bem. Quando a sua saúde tá bem, você garante que o seu cérebro está totalmente livre para aprender. Que aí é a sua segunda prioridade. A primeira prioridade é a saúde, a sobrevivência. A gente sempre tem que ter isso em mente. A nossa saúde, a nossa sobrevivência é o objetivo primeiro de qualquer animal, né? E nós não escapamos a essa regra. Então, olha, sono tem que ter qualidade e quantidade de sono para os adolescentes. Alimentação e exercícios. E
e eu coloquei um quarto aqui, né? Então, se tratando da saúde, sono, não adianta um adolescente dormir 11 horas da noite, gente. 11 horas da noite para um adolescente que estuda de manhã não é um bom horário, tá? A gente sabe que existem neurotransmissores que serão liberados, né, a partir de determinados horários e que eles são primordiais para a gente aprender, eles são essenciais para a gente ter qualidade na nossa vida. Então, a primeira coisa é sono. Os adolescentes precisam dormir cedo, tá? 9 horas, estourando 10 horas. Isso é muito importante. Então, ó, primeira coisa, sono. O sono, ele faz uma faxina no nosso cérebro, tanto a questão ali dos pensamentos, do que a gente aprendeu, do que é útil, do que não é útil, quanto uma faxina, limpeza mesmo. Substâncias que são necessárias nessa hora são retiradas do nosso cérebro. Isso é muito importante. Estou querendo dar uma aula de neuroplasticidade para vocês, para a gente falar sobre esse assunto, tá? Um aulão de quinta aí, acho que é importante, né? Só falar de sono. E aí, a alimentação. Existem alimentos que potencializam o nosso cérebro. Alimentar-se mal faz muito, é muito prejudicial, faz mal para o cérebro e, obviamente, mal para a nossa aprendizagem também. Então, alimentos que vão consumir muita energia do nosso cérebro, sabe? Excesso de carboidratos que dão picos glicêmicos, isso não é positivo, porque o nosso cérebro, o nosso corpo vai precisar estar lutando o tempo todo para equilibrar. E isso não é legal. Ele precisa ter aí um equilíbrio, de saber que você tá bem, que ele não vai estar em falta, em escassez, para ele trabalhar bem, tá? E alimentar bem, porque se você se encher de carboidrato o dia inteiro, não comer as gorduras boas, não as vitaminas, minerais que são essenciais, você pode estar comendo em quantidade, mas não tá tendo qualidade, e aí tá em falta também. Tá? Exercícios. Quando eu falo exercício, não é o adolescente ir pra academia, não, gente, mas o adolescente caminhar até a escola, né? Quando pode, né? Ou fazer algum esporte, algum tipo de atividade física esse adolescente precisa fazer, porque o corpo, ele não é feito para ficar parado, o corpo é feito para ficar em movimento e isso faz parte da nossa saúde também. Outra coisa que eu coloquei aqui como um quarto item, que vocês sabem que eu já cansei de falar por aqui, é um quarto item que eu coloquei aqui onde a gente fala de saúde, mas são hábitos, tá? É saúde e bons hábitos, que é cultivar o hábito da leitura. A gente precisa incutir no adolescente o hábito da leitura, gente. Agora, é lógico que existem coisas chatíssimas pro adolescente, que é pegar um livro, por exemplo, que às vezes é indicado na escola, pedir para a criança ler, né, ou quase criança aí, ler um Capitu, né, não é Capitu, é Dom Casmurro, né, ler o Dom Casmurro, às vezes algumas edições têm uma linguagem legal, né, agora tem algumas edições que tem uma linguagem chatíssima para o adolescente, né, mas uma boa edição é legal, porque a história é interessantíssima. Mas nem sempre ela é apresentada de uma forma bacana. Então tem a ver com a apresentação desse livro, como é feito. E também eu acredito que a leitura deve começar por onde a gente gosta. Então se esse jovem ele é fã de quadrinhos, que leia quadrinhos, né? O que é importante é ler, né? Isso aí, Machado de Assis. O importante é ler, gente, tá? Então assim, que ele tenha o hábito da leitura. Que ele leia quadrinhos, que ele leia os livros que estão saindo, que estão na moda aí para a idade dele. O importante é isso. O hábito da leitura vai fazer tanta diferença lá na frente que, assim, é uma coisa... Eu não sei se todos vocês que estão aqui têm o hábito da leitura, mas se alguém ficou algum tempo, bastante tempo sem ler e de repente precisou voltar a ler, sabe da dificuldade que é. Voltar a estudar, a ler, sabe da dificuldade que é? Porque a leitura é uma musculatura. O estudo é uma musculatura que você tá mexendo. Gente, tô com medo de acabar. E aí a gente precisa disso. Só na introdução já tô passando o tempo, né? Então a gente precisa exercitar essa musculatura da aprendizagem da leitura sempre, tá? Então tá sempre aí o hábito de leitura e leitura por prazer, tá? Porque aí vai ser muito mais fácil quando for uma leitura de um tema que não o interessa, ele fazer essa leitura, do que ele ter que começar a ler pela coisa que ele já não gosta. Então, primeiro incentivar a leitura do que gosta, tá bom?
A minha filha tem 16 anos e ama leitura. Ah, gente, amamos aqui em casa também. Inclusive, a nossa leitura atual com as crianças aqui é o Mágico de Oz. Tá uma coisa linda. E aí, gente, vamos lá. Então, vamos aqui. Cultivar o hábito da leitura. Mostrar pra ele. Cheguei agora com saudades, Tereza. Que legal. Que bacana. Gente, ó. Cultivar o hábito da leitura, assistir a aula é diferente de estudar, precisa ensinar. A aula é feita para entender, né? Então você tem que esclarecer para esse jovem que entender é importante na aula e o estudo é ficar praticando ali a atividade, tá? Consolida o aprendizado, então a aula é para entender e o estudo é para consolidar por meio de exercício, de leitura e todas essas coisas, tá bom? Outra coisa. Gente, eu tô com medo de não dar tempo. Eu acho que eu vou falar mais rápido aqui pra dar, tá? Então, eu vou falar de alguns métodos que são interessantes, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar mais aprofundado, fazer um aulão de quinta só sobre isso, sobre métodos de estudo e tal. Então, olha só. Método de revisão espaçada é muito legal. Você revisar de tempos em tempos o conteúdo. Então, assim, você vê hoje, aí amanhã você não vê, daqui a 3 dias você vê. Aí, você viu daqui a 3 dias, veja daqui a 7, daqui a 15 dias, e aí vê daqui a um mês de novo. Isso vai fazer o conteúdo consolidar na mente, tá? Então, isso é muito legal. Esse método é reconhecidamente eficiente. Tô lendo até esse artigo aqui, é só sobre métodos de aprendizagem, tá? A gente precisa, outra coisa, relembrar o texto. Olhar um texto e tentar lembrar sozinho sobre ele. Sim, vocês estão falando sim pra quê, pessoal? Coloca aí pra mim, senão me distraio aqui e não lembrei do que era o assunto, né? Então, ó, relembrar, tá? Ler um texto e tentar relembrar sem ficar só lendo lá de novo é muito eficiente, porque aí quando você precisa falar sobre aquilo, você lembrou de muito mais coisa. Autoexplicação. Você ler um texto e depois tentar explicar para si mesmo é uma forma de aprender. Eu utilizo esse método e para mim é muito eficiente. Eu tento escrito, meus alunos do Mais Psicopedagogia, se tiver alguém aí, sabe disso que eu falo. Gente, tenta explicar em 2 parágrafos o que vocês entenderam. Então, a autoexplicação, fala em voz alta, né? Que seja. Autoexplicação é muito importante. Fazer resumos também é muito legal. Coloca o artigo no Telegram. Acho que já tá no Telegram, mas eu posso colocar novamente, tá? Mas esse artigo tá em inglês, tá, pessoal? Fazer resumos, fichamentos também é muito legal, tá? Fazer fichamentos é bacana, porque você vai se treinar a encontrar os tópicos que são os fundamentais. Memorizar palavras-chave não é uma coisa muito eficiente, porque tem gente que tenta ali memorizar algumas coisas, né? Não é muito eficiente. Reler em voz alta. Eu sou do Mais PP, sim, lá. Não é assim que a gente faz? Tenta fazer lá o resuminho em 1 parágrafo, 2 parágrafos, poucas linhas, porque você precisa ter um poder de síntese e se auto-explicar, né? Reler em voz alta é eficiente, muito bacana também. E praticar, né? Para aprender alguma coisa, pratica de alguma forma, explicar para alguém, ensinar para alguém. É uma forma muito, muito, muito eficiente de lembrar. Lá, tô no Mais PP, que legal, gente. Muito feliz. Gente, tô com medo de acabar. Então, antes de vir o sinalzinho aqui, ainda não vi. Tira um print aqui para vocês postarem que vocês estavam aqui, marcar o meu arroba Tatiane A. Castro, pra eu, é lógico, compartilhar que vocês estavam aqui assistindo conteúdo bacana aqui, tá bom? Então, ó, arroba Tatiane A. Castro, tiro o print aqui, vou dar um sorriso pra vocês contarem até 3 pra tirar o print, tá? Pronto, tirou o print. Agora, sim, gente, eu vou continuar falando, tá? Lá, Mais PP é show, galera do Mais PP tá aí, tá bom? Quem ainda quer participar do programa de aceleração de resultados para psicopedagogos, não esquece de mandar o e-mail, tá? Pedindo pra gente enviar a aplicação para vocês. PARP,
parp@tatianecastro.com. Facinho, né? Então é só vocês mandarem parp@tatianecastro.com e aí a gente vai responder pra você. Se você for selecionada, a gente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp. Gente, então, ó, vou continuar aqui. Fiz essa pausa aqui porque vai que o Instagram derruba a gente, né? E eu acho que tá quase. Aí pelo menos tá garantido, tá? Então, olha só. Eu acredito que um dos métodos mais eficientes, além da autoexplicação, é o de repetições espaçadas. Está comprovado que repetições espaçadas fazem com que o conteúdo se fixe ali na memória de longo prazo. O conteúdo que, quando a gente aprende qualquer conteúdo, ele está na memória de curto prazo. A gente precisa de estratégias para trazer esse conteúdo para a nossa memória de longo prazo, para se consolidar o aprendizado. Todo esse trabalho de trazer uma coisa que está no curto prazo para o longo prazo é um trabalho de aprendizagem. A gente precisa, então, repetir espaçadamente o conteúdo. Gente, agora sim, o Instagram começou a sua contagem regressiva aqui para cair a nossa live, tá? Quero que vocês... gente, se der, eu vou fazer uma outra no meio da semana pra gente discutir mais esse assunto, tá? Beijinho pra vocês, obrigada por estarem aqui. Amo fazer essas lives todas as segundas-feiras.